como por exemplo o PCdoB, que já manifestou apoio, mas que parece que a pessoa que falaria não pode vir em virtude de problemas de saúde. Mas nós temos pré-candidatos, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice, e é esse o anúncio que a gente vai fazer aqui hoje. Inicialmente eu queria chamar para compor a mesa o presidente do PT, Altair dos Passos. Paulo Henrique Maia, diretor-geral da Universidade Federal Fronteira Sul, Campus Laranjeiras do Sul. Eugênio Bittencourt, prefeito pelo PT, Nova Laranjeiras. Pedro Nunes, ex-secretário da Prefeitura de Porto Barreiro e candidato a prefeito pelo PT. Arnaldo Bruchinski, do PV, pré-candidato a vice. E Elemar do Nascimento Sesimbra, presidente do Condetec, coordenador administrativo da Universidade Federal Fronteira Sul, Campus Laranjeiras do Sul, e pré-candidato a prefeito pelo PT. Passo a palavra ao Altair, que vai conduzir os trabalhos aí. Sejam bem-vindos. Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a cada um e cada uma que está aqui presente, em especial aos companheiros da mesa, Paulo, nosso amigo. É uma alegria, Paulo, receber você aqui na região centro, né, que vem lá do Sudoeste, todo o trabalho, e que agora vem nesse grande projeto aqui da implantação da universidade, consolidação. Muito bom. Lemar, nosso pré-candidato a prefeito, aqui do PT, lá do Sul. Meu amigo Arnaldo Bruchinski, Arnaldo do Silo, né? Arnaldo que tem uma história, nascido ali no Busmonte, que há muitos anos trabalha e luta aqui em Laranjeiras, né? Agradecer o prefeito Eugênio, que está aqui, que é de Nova Laranjeiras, muito conhecido de todos, também por sempre ter divulgado as notícias, né? Os jornais Correio do Povo, muito obrigado por estar aqui presente também, ter divulgado sempre as nossas matérias, e o Jornal Regional também, muito obrigado por estar aqui presente, além do blog Olho Aberto também, muito obrigado por estar aqui e por sempre estar anunciando os nossos notícias. Né? Ia também registrar e agradecer a presença da Dona Celene de Março, muito nosso, pré-candidata a prefeita aqui pelo PPS, muito obrigado pela sua presença, com toda a sua equipe, candidato a vereador, o Gilmar Ruz, que é o presidente do PPS, muito obrigado, Gilmar, os demais, né? E estão aqui presentes. Queria agradecer também aos membros do diretório do Partido dos Trabalhadores, diretório do PT, que estão aqui presentes, né? Muito obrigado por estarem aqui e acreditando nessa nova empreitada que a gente está se propondo enquanto Partido dos Trabalhadores, liderando aí um grupo de partidos de oposição aqui em Laranjeiras para fazer realmente acontecer, João Pedro, Eugênio Pedro, aquilo que tem acontecido nos municípios de Nova Laranjeiras e Porto Barreiro, que realmente esse desenvolvimento chegue até aqui em Laranjeiras. Queria dizer que eu sou presidente em exercício do Partido dos Trabalhadores, nosso presidente é o Nelson Lopes, que está aqui presente, mas por motivos de saúde particular, ele pediu afastamento e então eu estou concluindo os trabalhos, especialmente nesse momento eleitoral agora. Né? Quero dizer que o nosso Partido dos Trabalhadores é um partido grande, um partido que tem muita responsabilidade, né? E que vem mostrando um trabalho que foi iniciado lá atrás, há mais de 30 anos, e que a gente já deu uma contribuição grande na sociedade. Por isso, nós iniciamos todo um processo de discussão interna e através de muitos cursos de formação, como é de praxe dentro do Partido dos Trabalhadores, o Gerson, que já foi nosso vice-prefeito aqui do município de Laranjeiras, sabe disso, que o Partido dos Trabalhadores tem um projeto claro de
desenvolvimento por essa sociedade, de inclusão social, que foi mostrado pelo presidente Lula, e a gente passa essa mensagem para todos os filiados que ajudem, e a sociedade como um todo ajude a construir. Então a gente queria até agradecer, inclusive, que está fazendo o nosso cerimonial aqui, o professor Luiz, que é um professor da Universidade Federal, um grande militante do Partido dos Trabalhadores, que coordenou todo um processo de formação nos últimos 2 anos, aqui na Laranjeiras do Sul, que teve uma participação massiva lá no 8 de junho do Ivo, nosso presidente da Cressol, e que, de todos os outros companheiros, e que nesse processo de formação começou a se discutir que o PT deveria ter uma candidatura na chapa majoritária aqui na Laranjeiras do Sul. E foi se discutindo, diversos nomes colocaram-se à disposição e os filiados entenderam e acharam por bem, foi tomada decisão, nós tomamos decisão que o Partido dos Trabalhadores ofertaria então esta candidatura majoritária aqui na Laranjeiras do Sul. A gente acredita que o PT já mostrou que é possível desenvolver esse Brasil e por isso não poderia ser diferente aqui na Laranjeiras, e nós ajudamos a acontecer muitas coisas boas aqui na Laranjeiras e há 12 anos estamos participando de administrações contribuindo para que os recursos do governo federal cheguem aqui, a exemplo da Universidade Federal, que acho que é a maior conquista, não para o Partido dos Trabalhadores, mas para toda a sociedade, né? E aí então a gente tinha lá 6 nomes de pré-candidatos e num processo de discussão muito madura internamente nós chegamos e consensuamos o nome do Elemar Cizimbra como pré-candidato a prefeito aqui no município de Laranjeiras do Sul, né? Então a gente, com muita alegria, enquanto diretório do Partido dos Trabalhadores, estamos apresentando para Laranjeiras o Elemar como pré-candidato a prefeito. E aí, através de muitas conversações também, estamos apresentando o Arnaldo Kuczynski como pré-candidato a vice-prefeito também aqui no município de Laranjeiras do Sul. É claro, como já foi falado antes, a gente está apresentando esses nomes, mas estamos abertos e dialogando com todos os partidos, né, para que a gente... Nós temos um modelo de administração na sociedade e que vocês já sabem a responsabilidade e o respeito que o Partido Trabalhadores tem, que tinha todo o preconceito com o presidente Lula e que foi preciso diversas eleições para que ele chegasse e chegou. E foi o que foi, e a presidente Dilma está fazendo essa brilhante administração, né? Então, por isso é que nós aqui em Laranjeiras estamos dialogando, esse muito mais do que interesses pessoais, nós estamos dialogando o modelo que o PT tem de governar, né? Que está sendo governado no Porto Barreiro, mais uma vez repito, e no Nova Laranjeiras, e que a gente quer implementar esse modelo de administração popular, petista, aqui na Laranjeiras do Sul. Por isso estamos apresentando o nosso companheiro Elemar Cizimbra como pré-candidato a Laranjeiras, né? Temos já uma boa chapa de candidatos a vereadores, né? Mas com certeza estamos abertos para cada vez mais ampliar essa nossa frente. Então, para a gente dar continuidade à nossa reunião, tem uma reunião de trabalho, uma primeira reunião de muitas que vão acontecer. Esse é o mês das convenções, né? Então, a gente no final de junho vai fazer a convenção para assim daí oficializar como candidato. Mas esse é o momento que a gente está lançando a disposição para depois lá no final do mês firmar como candidatura. Então vamos passar a palavra para o Paulo Maier, né? Que grande petista antigo lá do Sudoeste do Paraná, um brilhante trabalho lá na Cesuar, depois foi competido, estudou, passou no concurso e está aqui dando essa grande contribuição para a Laranjeiras. Então, com a palavra, o Paulo Maier. Bom, boa noite a todos e a todas. Vou cumprimentar o Altair, o Arnaldo, o prefeito Eugênio, o Pedro, o professor Luiz, especialmente eu gostaria de cumprimentar o Elemar. Talvez eu, competindo com a Eliane, né, seja a pessoa que conheço o Elemar há mais tempo. Mas eu conheço ele há mais tempo que a Eliane, eu estava confirmando. Conheço
conheço o Elemar há 27 anos. E, na verdade, mais do que falar aqui com uma pessoa que tem uma atuação política na sociedade, eu gostaria de fazer um depoimento, tá? Da pessoa. O Elemar é uma pessoa que sempre se manteve ao lado dos excluídos. É muito raro isso na sociedade. Tá? O Elemar tem uma militância de mais de 27 anos, bem mais de 27 anos, tá? Em defesa dos trabalhadores, tá? Em defesa de uma causa social que é a luta pela terra, em defesa daqueles que sempre foram oprimidos e que sempre foram excluídos dos processos de desenvolvimento desse país. E mesmo não tendo um contato mais próximo dele na época que eu estava no Rio Grande do Sul, eu estava falando de onde que eu conhecia ele, né? E ele é quase da minha terra, né? Eu em São Augusto e morei no espaço, muito próximo. Mas a minha ex-esposa era do Maitá. Conheci as mesmas pessoas, conviveu com os mesmos grupos, né? E todas as mesmas causas. E quando eu vim para o Sudoeste, tá? Eu trabalhei com o Elemar, só que o Elemar já tinha voltado aqui para a região, e eu acompanhei um pouco o processo de plantação aqui da ocupação da fazenda da Manasa, né, do assentamentos, e acompanhei um pouco o processo do início de ocupação dessas áreas de produção de alimentos. Como agrônomo que sou, e eu sou um agrônomo de verdade, né? Eu sempre digo isso, né? Porque eu sou um agrônomo de verdade. Às vezes eu estou travestido, estou fantasiado com uma outra roupa, né? Mas a minha roupa de trabalho, de fato, é a botina, a calça e junto com os agricultores. Quando eu fui fazer o doutorado, né? Eu fui fazer o doutorado na Universidade Federal do Paraná, com o objetivo não de vir trabalhar numa Universidade Federal, num concurso, mas de resolver alguns problemas, né? Alguns problemas de pesquisa, que a gente tinha algumas dúvidas, né? Isso eu fui buscar estudando. E por um acaso do destino, quando saiu a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul, eu acabei fazendo um concurso na Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui para Laranjeiras, porque era o campus que tinha o curso de agronomia com ênfase em agroecologia. Eu sou um agrônomo que trabalho na agroecologia, produção orgânica, basicamente a questão de segurança alimentar e soberania alimentar. Tá? Então, evidentemente que a gente sempre trabalhou com pequenos agricultores, com agricultores familiares, com assentados, campesinos. Né? Então, isso é uma opção de vida. Quando eu vinha para Laranjeiras, quando eu fiz o concurso, né, eu acabei passando no primeiro lugar do concurso e fui chamado para Laranjeiras. E quando eu vim para cá, havia uma discussão sobre a questão do assumimento da direção do campus, né, da Universidade Federal. Então, depois de todos os acertos possíveis, né, que se escolheu o diretor, que não foi concursado na universidade, né, não havia critério para a sua direção, e talvez o maior medo da gente, o maior limite, era de saber como que a gente vinha para uma cidade praticamente desconhecida, né, eu conheci algumas pessoas, né, umas poucas, né, e como que a gente receberia tantos professores, tantos funcionários, tantos alunos, né, mas basicamente desconhecendo um pouco a cidade, as pessoas. Né? E a gente teve a felicidade, né, de ter na Universidade Federal da Fronteira Sul um grupo, né, que lutou para conquistar essa universidade aqui. E esse grupo teve a pessoa do Elemar, né, o seu principal batalhador. O Elemar foi a pessoa que coordenou um grupo de trabalho, que foi para Brasília muitas vezes negociado não só com o Ministério da Educação, mas com outros ministérios, com o Congresso Nacional, tá? Que conduziu brilhantemente a questão da implantação, da criação e da implantação da primeira universidade pública, gratuita e popular. Porque não basta somente ser público e ser gratuito, tem que ser popular. E construiu, inclusive, as ferramentas, ajudou a construir as ferramentas que garantem que essa universidade tenha 99% dos seus alunos aqui em Laranjeiras que estão oriundos da escola pública, tá? Que é o fator escola pública que premia os alunos que vêm da escola pública com um abono de 30% para poder entrar. O que acontece nas outras universidades? Passa no vestibular quem frequenta 1, 2, 3, 4, 5 anos de cursinho, tá? Você faz uma peneira, tá?
que acaba fazendo com que na universidade se entre só a elite do povo brasileiro no ensino superior. Para vocês terem uma ideia, os dados comparativos da USP, né? Inclusive um levantamento que o professor Felipe ajudou a fazer, tá? 87% dos alunos têm renda familiar superior a 5 salários mínimos. Nós temos no campus de Laranjeiras um dado recente que eu levantei faz uma semana: 92% dos nossos alunos têm renda inferior a 2 salários mínimos. Tá? Então mostra que uma universidade pensada para o desenvolvimento regional, que permite que a maioria da população que sempre foi excluída do ensino público superior, tá? Pode sim ter os alunos oriundos das classes subalternas, como a gente diz, ou aqueles que sempre foram excluídos do menos deles. E aí uma coisa muito importante, eu acho que os funcionários da universidade podem fazer um desenvolvimento, é o fato de a gente ter vindo construir um campus, né, construir uma universidade e ter uma pessoa como o Elemar, o gabarito do Elemar, com a formação que tem o Elemar, né, na coordenação administrativa desse campus. Né? O Elemar é formado em filosofia, tem 2 pós-graduações no campo do desenvolvimento, está terminando o mestrado em desenvolvimento regional, né, no TFPR, e uma capacidade de uma leitura incrível no mundo da sociedade, tá? Uma capacidade de argumentação invejável, né? Que eu vejo poucas pessoas dentro das melhores universidades do mundo, tá? Tem essa capacidade de Elemar, tá? E uma pessoa que se manteve sempre fiel ao lado e na luta em favor dos excluídos. E tem sido um grande prazer poder conviver com o Elemar nessa perspectiva, nos ajudando a administrar a universidade, mas principalmente colocando a universidade com os pés no chão. O Elemar é uma pessoa que tem essa característica, né, de ter os pés no chão, de pensar essa questão do desenvolvimento regional, tanto que foi eleito por unanimidade, né, como presidente do CONDEPEC, que é o Conselho de Desenvolvimento Regional aqui da região. Tá? Então, eu acho que as qualidades do Elemar daria para ficar falando aqui a noite inteira, né? E talvez mais alguns dias. Né? Assim como tem outros candidatos aqui que também têm grandes qualidades, eu acho que é importante reconhecer isso. E eu queria dizer para vocês o seguinte: não tenho dúvida do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da capacidade política, né, da capacidade de articulação, de negociação, e também não tenho dúvida da honestidade, que isso é predicado que qualquer candidato tem que ter para se candidatar a qualquer vaga pública. Né. Há 25 anos, há 27 anos conheço o Elemar, um militante, né, da luta pela terra, que há 27 anos se mantém, né, como poucos no Brasil, né, ao lado dos trabalhadores, sempre trabalhando muito e ganhando pouco. Não por não ter capacidade de ganhar mais, mas em função de uma militância política, né, que o leva a entender as dificuldades que o povo brasileiro tem e que o levou sempre a construir essa perspectiva de uma nova sociedade, de uma sociedade mais justa, igualitária, equitativa, né, e que luta, na verdade, para melhorar as condições de toda a população brasileira. Então, quero fazer meu depoimento pessoal, sempre foi um grande prazer para mim. Não poderia deixar de estar aqui como diretor da universidade, mas como colega do Elemar, no processo de implantação dessa universidade. A Universidade Federal da Fronteira Sul tem 100 milhões de reais para investir em Laranjeiras do Sul, tá? No campus de Laranjeiras do Sul. Estamos hoje com 66 professores, 65 funcionários e mais 38, 39 terceirizados. Tá? E eu tenho absoluta certeza que se não fosse o Elemar lutando junto com outros companheiros, como por exemplo o prefeito Eugênio, o prefeito João Costa, o próprio prefeito Joel, né, do Rio Bonito do Iguaçu, que hoje não é mais prefeito, né, e tantos outros companheiros que fizeram parte do movimento de criação, de implantação da universidade, mas principalmente o Elemar capitaneando essa discussão, liderando essa discussão de implantação da universidade, nós não teríamos uma universidade pública, gratuita e popular aqui em Laranjeiras. É fruto, sim, da luta do povo, é fruto, sim, da luta dos movimentos sociais, e o Elemar é um representante dos movimentos sociais nesse sentido, tá? E é uma pessoa que, do meu ponto de vista, tem uma capacidade enorme e a maior qualidade possível como ser humano, é uma pessoa boa. O Elemar, quem conhece o Elemar sabe que o Elemar é um ser humano fantástico, uma pessoa boa. E isso conta muito. Não é só ser bom administrador, não é só ser
ser honesto. Eu acho que as pessoas, para poder evoluir também, têm que se evoluir como seres humanos, né? No sentido que a gente está aqui para se melhorar, né? Para ser um ser humano melhor. E eu tenho certeza que o Ademar é essa pessoa. Muito obrigado. Obrigado então ao Paulo. Queria também registrar e agradecer a presença do Zé, que é presidente da Fornac de Laranjeiras do Sul, do Rio Seu, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Laranjeiras do Sul. Também agradecer a presença do Guido, que é secretário executivo da Cantu. Agradecer a presença do Kiko, da farmácia Santa Terezinha, muito obrigado por estar aí presente. A nossa, que é o TV lá do Bonito, muito obrigado por estar aqui presente. Agradecer também a presença do João Aires, que é da Rádio São Francisco, muito obrigado por estar aqui presente, não só por estar presente, mas também por sempre divulgar as notícias do Partido dos Trabalhadores. E para darmos sequência, então, vou passar a palavra para o Pedro Nunes, que representa o nosso município de Porto Barreiro, ele vai dar continuidade ao projeto paulista lá naquele município. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o Paulo, né, que sempre nos ajudou também lá na discussão em Porto Barreiro, né, Paulo? Em vários momentos nós precisamos deles, lá da universidade sempre nos atendeu, ao companheiro Lemar, né, ao Arnaldo, representante aqui do Rio, ao Altair, prefeito Eugênio, né, professor Luiz, e aos outros partidos aqui representados, né, a imprensa, e a todos os presentes. Rapidamente, eu queria dizer 3 coisas que é super importante num processo e a gente tem um pouco dessa experiência lá em Porto Barreiro. O PT sempre esteve, aí está há 2 gestões do governo federal e tem fez, por intermédio do presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, uma excelente administração que mudou a cara do Brasil. Nós percebemos isso em várias áreas. E aqui, em Laranjeiras do Sul, bem de perto com a implantação da universidade. Então, nós precisamos ter aí a eleição de um presidente chamado pela nossa oposição de pediu para ele soltar um pouquinho antes, agora... Nós vivemos no Brasil um momento muito especial. E eu acredito que Laranjeiras, embora tenha hoje uma administração que não é do PT, mas tem do PT, já teve muitas conquistas para Laranjeiras, uma delas sendo a universidade, sem o PT estar no comando efetivamente. E eu tenho plena convicção, de que, como partido, à frente, não é no comando, mas discutindo, porque é assim que nós fazemos, lá no Porto Barreiro a gente discute, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, ouvindo primeiro a questão dos outros partidos, para depois decidir em conjunto, que será, sem dúvida nenhuma, um grande marco para o Laranjeiras do Sul, é o início de uma nova era, de corrigir aquilo que está errado e ter muitas conquistas que nós podemos ter aí na parceria com o governo federal. Então, aproveitar esse momento agora é bastante importante. Em segundo lugar, dizer da pessoa do Lemar, que sempre foi lá para nós todo ano fazemos aí planejamentos lá na administração, sempre o Lemar é lembrado e é chamado lá para fazer análise, para auxiliar nós a governar Porto Barreiro também. Então, muitas das conquistas que nós temos hoje lá em Porto Barreiro tem também uma parcela do Lemar, e ele sempre esteve lá nos ajudando e sempre se dispôs aí, em todos os momentos que a gente solicitou a presença dele, não só dele, como também do Paulo, do professor Luiz, que está ali. E eu queria agradecer ao Lemar e dizer que já escutei também algumas críticas com relação ao lugar que você nasceu. Eu quero dizer publicamente aqui que não se preocupe com isso. O que define se uma pessoa é honesta ou não é o lugar que ela nasceu, e sim
o que ela representa para a sociedade. O Ademar aqui pela Laranjeiras fez muito já, sendo uma pessoa que veio de fora, porque muita gente que daqui de Laranjeiras que muitas vezes critica o nome do Ademar não conseguiu. Então eu quero dizer, Ademar, que pode contar com a gente no que você precisar, aqui em qualquer lugar, sendo ou não perfeito, mas tenho certeza de que Laranjeiras estará caminhando para um rumo muito melhor se tiver no comando do Partido dos Trabalhadores, juntamente com os outros partidos, né, que quiserem fazer composição. Isso também é muito importante, porque o partido sozinho, ele não... o PT sozinho talvez, Ademar, não consiga fazer aquilo que pode fazer com a aliança com os outros partidos, e nesse sentido eu sei que você tem a disposição de conversar com todo mundo. O Altair aqui já lembrou disso, e digo para os outros partidos que isso é muito importante, construir um projeto só para Laranjeiras do Sul, e não fragmentar em vários projetos diferentes, porque assim aí fica mais difícil. Eu acho que a convergência de ideias num projeto só, nesse momento agora, é muito importante. E sei da tua tarefa, porque lá no Porto Barreiro, embora a gente já tenha duas gestões, a tarefa não é fácil, é uma luta, mas eu sei que você tem capacidade, formação, e sabe escutar o povo para fazer aqui na Laranjeiras do Sul um ótimo trabalho, e nisso você pode contar com o Porto Barreiro para isso. Obrigado, Pedro. Para dar sequência, então, vamos passar a palavra para o prefeito Eugênio, presidente da Cantu, amigo particular da Gleice, São Paulo de Direto, na Universidade de Brasília, para trazer o desenvolvimento da cidade. Obrigado, senador. Obrigado, Altair. Cumprimentar essa mesa aqui, já foi convidado, né, Paulo Maia, nosso professor, diretor da universidade, Ademar Silva, companheiro de longas lutas, né, Ademar? Ao Kuczynski aqui, que representa toda a história de Laranjeiras, né? Seu Ciro, uma família extremamente tradicional. O Altair, também as características do nosso povo. Começando a falar agora, bem na hora que está chegando meu povo de Nova Laranjeiras, o Altair, o Antônio Cruz, nosso prefeito lá também. Vem para cá, mano. O Odair, a galera chegando aí. O Pedro, que representa essa continuidade lá no Porto Barreiro, mas gente, não tem como a gente participar de um momento desse sem lembrar um pouquinho da história. E já foi o tempo que o nosso Brasil, esse país maravilhoso, que é abençoado por Deus, esse país que, enquanto nós vemos na Europa, a Itália sofrendo com terremoto, no Japão, os tsunami da vida, o Brasil é presenteado com um clima tropical fantástico, belezas naturais, com riquezas naturais. E já foi um tempo que nós éramos apenas lembrados por ter um bom futebol e por ter o carnaval. Mas sofremos muito a ditadura, sofremos muito com políticas econômicas que privilegiavam apenas uma elite, com setores que imaginavam que para ser um político tinha que ser de família, como que ser pobre não viesse de família, viesse com nada. Tinha que ser de família, você dizia isso. Já foi o tempo que nesse país, professor Paulo, e os professores que estão aqui, a Denise, cadê a Denise? Está aqui, foi colega minha, nós estudávamos sociologia e dizia que tinha uma pirâmide para explicar a classe. E aí a maioria do povo estava naquela pirâmide de baixo, porque era os pobres, né? E ela ficava aquela pequena fatia em cima, que era uma grande elite dominante da sociedade. Eu não sei hoje, mas se você tentar desenhar geometricamente esse desenho para representar a sociedade brasileira hoje, eu acho que dá mais tipo aquele espião, né? Ele é magrinho embaixo, engorda no meio e a funilha em cima. Porque milhares de pessoas saíram da miséria e melhoraram a sua vida. Mas por que tudo isso aconteceu? Por que simplesmente do nada? Houve experiências traumáticas. Houve o presidente da República que confiscou
o sagrado dinheirinho que o povo tinha na poupança. Houve épocas que o desemprego era assolador, era como diz o italiano, era a paura do desemprego, era o medo, estampava no rosto das pessoas. E aí, a convulsão social começa a acontecer. As pessoas já não aguentavam mais. As pessoas começam a se organizar em busca de um pedaço de chão para ser terra, irmão. E muitos sindicatos, a igreja na época, começa a se organizar para esse processo e vê que precisa fazer alguma coisa. Tanto para aquelas famílias, para aquelas pessoas que necessitam, e também para a classe rica, porque eles estavam se enclausurando em graves, porque a convulsão começa a acontecer, e as pessoas começam a se organizar e começam a ocupar, porque talvez Deus, eu acredito que quis isso, porque muita terra na mão de tão poucos, e tão poucos usando essa terra, é uma coisa injusta, e as pessoas se organizam, e houve o tempo, Edemar, que como foi relembrado domingo em Nova Laranjeiras, que diziam que tinham que botar veneno na água, 26 anos atrás, diziam que tinha que colocar veneno na água do cemitério, que tinha que matar tudo. No Rio Bonito do Iguaçu, que transformou essa cidade em assentamento, os companheiros do Rio Bonito, diz que tinha que voltar a ditadura para matar tudo, tinha que voltar o exército lá para prender e matar tudo esse cemitério. Mas houve o tempo que daquela música bonita, que a esperança tomou o lugar do medo. E teve um cidadão muito pobre, muito humilde, que saiu lá do Nordeste e começa a fazer a história, começa a participar dos movimentos, dos sindicatos. E esse cidadão chamado Lula devolve a esperança para o povo. E na primeira eleição, vamos todos nós aqui, era impossível, na segunda também. E depois sai um casamento que parece que uma ligação política fantástica, José Alencar e Lula, o grande empresariado, com aquela pessoa que fundava os sindicatos, os movimentos. Estou vendo esse desenho por aqui. E aí, minha gente, começa a se discutir. No começo nós tínhamos medo, será que o Lula vai fazer? E a gente começa a ver que deu certo. O Brasil mudou. O Brasil mudou e mudou para muito melhor. Hoje nós vemos os índices de desemprego muito baixos, desemprego muito baixo. Nós vemos uma sociedade produzindo, nós vemos um incentivo na economia de um povo. Não se quer produzir mais uma sociedade de jovens e de pessoas que não tenham capacidade de raciocinar e discutir um Brasil melhor, porque o projeto neoliberal era isso. Era quanto mais gente pobre, ignorante, era melhor para manipular e para ter mão de obra barata para servir o mercado exterior. E as pessoas começam a mudar, se investem na educação. E muitos Lulas aparecem. O Zireno Alves da Silva, que apareceram por aqui, o Zelemar. E aí, falando do Edemar, eu lembro muito bem que quando iniciava nas atividades, eu via aquele cara alto falando um filósofo revolucionário, nos dando formação, nos dando curso. Eu fiquei até meio impressionado a primeira vez que levar, chamando nós para formar um grupo de estudo para a gente debater, falando de Marx, e com muita convicção, e começa a se trabalhar numa história de mudança, de transformação. Então, se a gente for falar aqui, a gente fica falando muito. Mas, vindo desse breve resgate, para um ponto, e aquilo que eu conversava com o João, eu conversava com o Elemar, acho que algumas vezes, o próprio Paulo, a gente se conheceu em Curitiba, eu tentei trazer o Paulo e disse, olha a minha petulância, a minha audácia. Eu tentei convidar o Paulo para ser secretário de Agricultura de Nova Laranjeiras, logo que eu assumi. Lembra, Paulo? Olha, mas é uma pessoa fantástica que a gente conheceu. E a gente discutia no grupo qual que é o legado que nós vamos deixar desse mandato, o que a gente vai fazer. E eu lembro muito bem, Ademar, que uma das primeiras reuniões foi lá em Nova Laranjeiras, no gabinete, e não se falava na Universidade Federal da Fronteira Sul, mas se falava numa universidade popular. E como que nós ia fazer para trazer para cá, principalmente para essa juventude ficar por aqui, para desenvolver e melhorar a sociedade daqui. E a gente começou a discutir. E olha, senhoras e senhores, vocês estão aqui. No começo era um tipo de piada. Quando a gente começou a falar isso, eles tiravam sarro de nós. É loucura, são tudo louco. Essa petezada, não tem o que fazer, fica falando essas besteiras. Sim, besteira.
Mas aí, me perdoa os ambientalistas aqui, né? É tipo aquela história, né? Que antigamente era um prêmio quando o cara caçava um tigre, caçava uma onça, era um prêmio, né? Aí depois que o tigre dava uma mordida, um monte lá pegaram no rabo do bicho, pegaram a cabeça do bicho para mostrar o troféu que caçou. Mas muitas mãos construíram esse projeto, muitas mãos. Acho que os prefeitos da região se envolveram nesse processo, nós fizemos a nossa parte. Mas o Elimar Cizinta teve um papel assim, fundamental nessa condição, representando os movimentos sociais, com a sua firmeza, com a sua postura. Tivemos peleiras, graúda, né, Elimar? Sudoeste fez de tudo para levar para lá. Santa Catarina, teve hora que nós estávamos perdendo, começou a se discutir questão até de mesorregião, o que era mesorregião e tal, e alguns momentos foram complicados, mas felizmente o resultado está aqui. É isso que nós queremos para a sociedade. Todos nós somos filhos daqui, todos nós amamos aqui, todos nós nos vestimos aqui, e todos nós queremos o melhor daqui. E quando se imagina que vem para cá a maior e a melhor indústria que pode se imaginar, que é a indústria limpa. E posso falar besteira aqui, me perdoe os professores, os doutores e os mestres, mas é uma universidade modelo no mundo. É um modelo do mundo porque essa universidade, a concepção da Universidade Federal, até pouco tempo atrás, era para filho de rico, era para nobreza, para burguesia, e pobre não entrava lá, porque não tinha condição de entrar lá. Aí se desenha uma universidade que vem com esse desenho popular, que é para quem vem da escola pública, para quem realmente tem que ser uma universidade popular. Isso eu acho, mas eu acho que são pouquíssimas universidades que têm esse desenho. Mas por que ela tem esse desenho? Porque ela teve uma formação. E nessa formação, nesse grupo de estudo, estava uma bela equipe trabalhando para que isso acontecesse. Mas além desse banco intelectual de conhecimento, do conhecimento extraordinário dos mestres e doutores que estão aqui, além de tudo isso, da formação dos jovens que vai ter aqui, que começa a se desenhar e melhorar, nós temos um investimento fantástico. São quantos milhões de reais de investimento? 100 milhões de reais em investimento, está tirando dinheiro aqui. São quantos mil reais por dia, Paulo, que depois que a universidade estiver com ela formatada, que ela vai movimentar aqui na sociedade, aqui em Laranjeiras, mais ou menos? 65 mil reais por dia. 65 mil reais por dia. Farmácia, mercado, padaria, pensão. A nossa economia começa a girar. Os investimentos de fora, a nossa região que há muito tempo ficou parada, começa a ser olhado com outros olhos. Pessoas começam a interessar em investir aqui. Gerson, engenheiro civil, quanto que valorizou a especulação imobiliária aqui em Laranjeiras do Sul, com o atendimento da universidade? Sei lá, 300%, 400%? Mais que isso. Mais que isso. Então é isso que eu estou precisando. Resultado é prática e é trabalho. E eu não poderia deixar de estar aqui hoje, Elimar, para dizer do respeito, da admiração e da expectativa que eu tenho para o professor. Eu acho não, eu tenho certeza, tenho convicção absoluta que você é uma pessoa muito bem preparada para desempenhar qualquer tipo de trabalho. E Laranjeiras do Sul, Duque de Iguaçu precisa disso. Não vou desmerecer nenhuma das pessoas que por aqui passaram e por aqui fizeram trabalho. Acho que todos somaram com alguma coisa. Mas nós precisamos que se dê continuidade esse trabalho com muita capacidade e que principalmente possa fazer essa ponte de ligação entre município e governo federal, que tem sido o grande gestor, que tem sido o grande ordenador dos investimentos, como tu fez na universidade. Então, a expectativa é muito boa. Arnaldo também tem o respeito e a consideração que nós temos. Acho que, por exemplo, se você não me conhece, no colo da minha mãe, acho que você também lembra da gente, leiteirinho aqui do Rincão Grande. E então a expectativa é muito boa. Eu quero dizer que nós, o nosso time lá de Nova Laranjeiras, tem todo o nosso apoio, tem toda a nossa vontade, pelo histórico do Partido dos Trabalhadores. Participamos do encontro nacional, participamos de vários encontros celebrando os 32 anos do partido e o Partido dos Trabalhadores. E olha, nós mostramos que podemos administrar e administrar bem, e temos que ter um órgão de candidatos em todas as cidades. Então, o PT pela Laranjeiras do Sul, na pessoa do Elimar, se fazer essa parceria,
vai estar muito bem aplicado e muito bem conduzido. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que acreditaram nesse projeto não vão se arrepender. Vão ainda aplaudir muito e vai ser uma glória para todos nós. Deus abençoe e muito sucesso. Queremos agradecer também, registrar e agradecer a presença do vereador Valmir Viola, do PDT. Muito obrigado por estar aqui nos prestigiando. Doutor André D'Alenzio, assessora jurídica aí, que tem contribuído muito no projeto de administração popular. Muito obrigado por estar aqui presente. Agradecer também a Kelly, que é do secretário do nosso partido, que a Kelly sempre é quem manda os e-mails, avisa para o pessoal, né? Então tem trabalhado muito. Para dar sequência, então, vou passar a palavra para o Antônio Alves da Cruz, direto do Rio Verde, foi lá para Nova Laranjeiras, 4 mandatos já como vereador, e agora pré-candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores, né? Falando de Rio Verde, está aí o povo do Rio Verde, né? O pessoal de lá, ruim a estrada, né, Diego? Mas com chuva e tudo vieram, né? Obrigado por estarem aqui presentes. Então, com a palavra, Antônio Cruz. Uma boa noite a todos. Eu me sinto muito bem de poder estar aqui hoje, nessa oportunidade, onde nós estamos vendo que está acontecendo coisa boa e que com certeza absoluta vai trazer muitos frutos para Laranjeiras do Sul e, claro, para toda a região. E eu escutando aqui as informações na fala do Eugênio, já imaginou nós há 10 anos atrás, eu 10 anos mais novo, sem cabelo branco, nós imaginar que aqui em Laranjeiras do Sul, o governo federal iria aplicar aqui, iria investir aqui 100 milhões de reais. Se nós falássemos isso há 10 anos atrás, eu tenho certeza absoluta que muita gente ia ficar espantado e se não falasse mais um monte de besteira em cima de nós. E agora é realidade. E por isso que nós temos que pensar então daqui mais 5 anos para frente, daqui mais 10 anos para frente, vamos ver a nossa Laranjeiras do Sul, que eu estou lá em Nova Laranjeiras, mas bem lembrado pelo Altair, eu sou um filho de pequeno agricultor lá do Rio Verde, e não tive oportunidade naquela época lá de estudar, só pude estudar depois de bem mais moço. E o meu amigo Diego Viglo, que está lá, sabe disso, né? A nossa dificuldade naquela época, né? De andar 5, 6 quilômetros a pé, e às vezes ter que correr do pegador de criança, porque os mais velhos e os mais inteligentes contavam para nós que existia o pegador de criança, está lembrado disso? Então as coisas mudaram muito, e por isso nós ficamos satisfeitíssimos de poder estar hoje para trazer uma palavra humilde, mas cheia de esperança, cheia de força, porque é assim que nós queremos que as coisas aconteçam, e é dessa maneira, é desse jeito que tem que ser. Não vou falar em cima daquilo que o Eugênio falou, bem rapidinho, mas é verdade. Quando que um pobre, quando que um de nós, quando que eu me imaginava ser vereador num município como Nova Laranjeiras? Confesso para vocês que quando eu fui para lá em 93, jamais eu imaginava isso. Mas as coisas vão acontecendo de maneira natural e a gente vai aprendendo e vai vendo que ser pequeno, ser pobre, ser fraco em determinadas ocasiões não é motivo para você ficar parado, ficar quieto. A gente vai vendo que a gente também pode. Então hoje eu me sinto muito feliz mesmo, muito satisfeito, e aprendi uma coisa, inclusive, com o próprio Elemar. Quantas e quantas vezes o Elemar disse, e ele vai dizer muito, e vocês vão ouvir muito, que nós não podemos ser frouxos. E tem hora que nós não podemos ser frouxos, sim, não podemos mesmo, não confundir nunca ser frouxo com ser arrogante. Então eu lembro sempre quando você fala, quanto
ao Arnaldo, a família Kruczynski, eu já tive a oportunidade de votar no teu partido. Para vereador, eu lembro que votei o Silo, né, como é conhecido, em função da amizade que tive com ele há muito tempo e da amizade que ele tinha com o meu falecido pai também. Então eu tenho certeza absoluta, minha gente, que nós vamos ter muita alegria a partir de então, e temos certeza absoluta também que o Gelo do Sul vai melhorar e vai melhorar muito com esta lei. Um grande abraço para todos vocês, boa sorte, muito trabalho. Não esquecer nunca que para se ganhar uma eleição, eu não sou nenhum expert nisso, mas os meus 16 anos consecutivos como na vida pública como vereador me ensinaram o seguinte: um discurso bom é interessante, uma estrutura boa também é interessante, mas o mais interessante é um projeto bom, um projeto que contemple a todos, e um sapato bem bom, porque senão gasta a sola do sapato e você fica pisando no chão. Então precisa gastar a sola do sapato sim e suar a camisa para ganhar uma eleição. Felicidade, um grande abraço e boa sorte para todos. Queria também registrar e agradecer a presença do Natalino, da Crenorme, obrigado por estar aqui presente. Agradecer a presença do Dr. Januário, obrigado do Partido dos Trabalhadores, muito obrigado por estar aqui presente. Agradecer a presença do Dr. Tadeu Schwartz, muito obrigado por estar aqui presente. Toda a equipe do DPS que está aqui presente. Dando sequência, então, à nossa reunião, agradecer também a professora Bettina, né, que é a coordenadora acadêmica da Universidade Federal, muito obrigado por estar aqui apoiando e lutando esse projeto. Dando sequência, então, vamos ouvir o Arnaldo Kruczynski, como diz a turma, o Arnaldo Kruczynski. Bem, eu quero saudar aqui os componentes da mesa, o Antônio Cruz, o Antônio, o Rafael, o Clemar, o professor. Quero começar assim, como eu não tive o São Paulo para passar muito rico, vou fazer uma introdução, vamos dizer assim. Contou toda a história da Lemar, então vou contar um pouquinho da minha. Eu nasci aqui em Laranjeiras, no Virmonte, quer dizer, eu nasci no distrito de Laranjeiras, lá na beira da BR-277, em 1961, sou de uma família aqui tradicional, né? Meu pai é o Cilo Trento, que sempre trabalhou nessa área, e meu pai sempre teve, então, essa ideia de que todos os filhos estudassem, que fossem fazer alguma coisa, que crescessem na vida, no sentido de se formarem. Ele conseguiu, porque os 4 filhos dele estão formados em curso superior, trabalham, alguns na atividade se formaram, outros não. No meu caso particular, eu acabei saindo de Laranjeiras com 15 anos de idade, porque a escola aqui ia até o 2º grau e vai lá. Então nós tivemos a oportunidade daí ir para Curitiba e fazer bom cursinho, entrar na Universidade Federal e se formar lá em Medicina Veterinária, e na Universidade Católica se formar em Ciências Contábeis. Eu digo assim porque me formei nas duas com 21 anos. E daí tive a oportunidade de fazer um estágio na Inglaterra, fiquei 1 ano aí fora lá. Depois disso, eu acabei não trabalhando na área de veterinária, na área de contábeis, e fiz a minha vida profissional principalmente em 2 vizinhos. Já estava assim, meio aposentado, quando fui chamado para voltar para Laranjeiras, ajudar a minha família na atividade que eles desempenham aqui na cidade. E voltando para Laranjeiras, já com a minha vida feita praticamente, né, eu vim colaborar na empresa, trabalho na empresa, mas a gente sempre se importa com a comunidade. Quer dizer, eu particularmente acho muito importante a gente prestar atenção aonde a gente vive para fazer com que a vida seja melhor para todos que nelas estejam, né? Então, essa vontade é que me faz ser bem novo na política, porque sempre participei nos bastidores em outras cidades, mas aqui em Laranjeiras
nunca nada, né? Quer dizer, eu nunca fui vereador, eu nunca participei da política. Até porque a atividade comercial, empresarial, às vezes pode ser confundida. Mas não é o caso, a gente sempre gosta de deixar isso bem claro. Nós estamos hoje entrando nessa área política, sempre com o objetivo do bem-estar e da administração da população e da administração do município. Então, nessa caminhada, a gente acabou encontrando pessoas como o Elemar, o professor, o Altair, pessoas que também têm essa visão comum, essa visão de que nós estamos aqui e devemos colaborar com a comunidade, devemos fazer com que a comunidade desenvolva. Então, nos fizemos no PV. O PV é um partido pequeno, ao contrário do PT, que é um partido de tanta estrutura, mas nós também vemos que nós necessitamos de união para levar esse projeto para frente. Então, o que nos uniu nisso tudo é justamente a mudança, é esse sentimento de mudança, de situação que ocorre, é que faz com que a gente esteja fazendo essa aliança e se lançando nessa nova seara, né? A questão de mudança da administração e da mudança da forma como se vai administrar. Eu hoje vejo o PT não mais aquele sapo barbudo que o Brizola falou que tinha, né? Mas como um partido que está desenvolvendo a atividade, está indo politicamente muito bem e que está grande e mostrou-se um partido que permite alianças, que não quer governar sozinho, quer governar junto. E assim já é a promessa do Elemar. Nós queremos fazer uma administração participativa. Olha, o PV vem junto, nós vamos participar da administração. E o PV sempre mostrou, aí na televisão, aquele partido das pessoas que estão preocupadas em não derrubar árvore, vão deixar tudo verde, paz, amor, etc. Mas na verdade não é bem assim. Dentro do partido, dentro do desenvolvimento da política partidária, o PV se importa sim muito com o bem-estar do cidadão. Então nós acreditamos que na questão Laranjeiras, vamos pensar na nossa terra, vamos pensar no nosso município, nós temos condição de fazer uma administração que gere emprego, que tenha um modelo de diferença daquilo que ocorre hoje, que você possa desenvolver a industrialização, o cooperativismo, o produtor rural, o produtor, a grande indústria, a pequena indústria. A importância, aquilo que a gente quer, é que haja e gere e se faça emprego. O modelo de administração que faz um prédio bonito e depois que termina a obra, acabou o emprego e a prefeitura tem que dar cesta básica para viver, nós achamos que não é o correto. Nós achamos que a geração de emprego, um desenvolvimento sustentado, é aquilo que se precisa. Isso vai acontecer a partir do momento que a gente fomente essa atividade. A universidade está aqui, é uma indústria limpa, branca, mas nós precisamos do emprego que dê dignidade para todo cidadão, para que ele possa desenvolver e a prefeitura leve esse bem-estar que a população precisa, com saúde, com alimentação, etc. Outra coisa que vem junto com isso tudo é o PV, né? Então nós temos que fazer esse desenvolvimento respeitando sim a natureza, respeitando, não fazendo essa atividade de desmatamento, afinal, esse tipo de coisa, fazendo aquilo que a gente considera, afinal, que é o correto, que é para fazer um desenvolvimento que esteja sustentável. Então, esse sentimento nos trouxe, nós estamos aqui, trazendo o apoio, dizendo que nós queremos participar da administração, que nós temos dentro do PV gente capacitada para desenvolver atividade de administração e de gestão, seja pública ou até privada. No PV nós temos bastante gente boa e todos nós queremos apoiar, vamos trabalhar, vamos estar juntos, uma chapa de vereadores, para fazer que a gente tenha sucesso. Então essa é uma pré-convenção. Naturalmente que lá no fim de junho é que nós vamos dizer, ó, efetivamente os candidatos são esses, são aqueles. Hoje nós não podemos dizer isso. Hoje é um lançamento, nós estamos aqui para mostrar os nomes que estão sendo apresentados, o que não significa que a porta está fechada para ninguém. A nossa coligação está aberta e pode receber
qualquer pessoa que venha a somar, que venha colaborar conosco. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigado, então, Arnaldo, por estar falando e por estar disposto de estar participando dessa grande empreitada, né, que é a luta pela administração aqui em Laranjeiras, uma administração mais voltada, né, para os interesses populares. Lemar, então, com a palavra, Lemar que tem todo o apoio, o aparato do governo federal, do diretório do Partido dos Trabalhadores a nível do Estado. Estivemos recentemente em reunião com o presidente do partido, UNIVR, deputada Luciana, além dos apoios mais de casa, deputado Rosinha, deputado Assis, que eu sou ligado, deputado Lemos, né, deputado Velter, que também manifestou apoio, a deputada Luciana, que está dando todo o acompanhamento, né, e vai ser a porta-voz do nosso projeto aqui, de administração, com a Casa Civil, com a Presidência da República. Elemar. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Eu quero agradecer com sinceridade, profundamente, a presença de vocês aqui, né? Vieram embalados em suas casas, descansando, e mais de estão aqui prestigiando esse ato aqui, dessa frente que está se compondo de partido, né? Hoje está o PT, está o PV, está o PCB, né? Temos outras conversas com o grupo do Consórcio, que temos conversado também, os companheiros que estão aqui nos prestigiando, os outros partidos que também estão discutindo. Tem uma frente de partidos, do PDT, do PPS, aqui é muito obrigado pela sua presença, seus comentários, todos, não vou lembrar todos os nomes aqui, desculpe se eu não citar. Vou saudar, obviamente, os companheiros aqui de mesa, né? Antônio Cruz, já conhecemos de muitas lidas, né? Vereador, candidato lá, pré-candidato de Laranjeiras, nosso companheiro, Pedro Nunes, candidato, pré-candidato, que ajudou o João naquela administração séria, né, rigorosa, está desenvolvendo Porto Barreiro, prefeitura Helena. Ele é o nosso articulador aqui em Brasília. Ainda bem que é novo, né? Essa comunidade nova corre bastante, né? E está aí ajudando na região, né? O presidente da Prefeitura de Iguaçu também, que está sendo um trabalho que a gente vem discutindo antes de ligação. O Altair, né? Está animado, firme aí nessa campanha, né? Quero agradecer e saudar ele aqui, o presidente do exercício do partido, o Arnaldo. Eu falei para o Arnaldo, fala bem, eu não tinha ouvido ele falar ainda em público, né? Orgulho ter o Arnaldo aqui compondo a nossa equipe, né? De uma família tradicional, representativa da sociedade, né? Muito bem feito aqui por Laranjeiras. E o Paulo, companheiro já, que também nos orgulha muito. Aí eu, quando vi que o Paulo passou no concurso, fiquei muito animado, né? Com esse nosso projeto, pelo comprometimento que tem. E aqui todos os professores aqui, o Cristo, o Tina, o Joaquim, o Mariano, o Grande, os professores do Repúblico Estadual, vários, o companheiro Iane, que é professora também, o nosso guerreiro, o seu Antônio, firme aí, obrigado pela presença, estou vendo o ex-secretário regional da Agricultura, o Severino, mais nomes aqui, a mídia, óbvio, né? Sempre tem dado cobertura com nossos repórteres, nas rádios, nos jornais. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui para todos, em primeiro lugar, aqui aos companheiros, fundadores, militantes aqui do PT de Laranjeiras do Sul. Tem uma lista grande, não vou poder citar todos os nomes, mas se sintam citados, em algum nome, por exemplo, aqui, Zezinho, que é pré-candidato, o Sr. Nilson, da PT, está aqui o nosso engenheiro Rodrini, vendo uma gente aí que se filiaram há pouco tempo, aqui, tem mais o Nelson, que é o presidente do partido, secretário de Educação, também um militante antigo, já botou a cara muitas vezes, o Zair, que tudo no fundo ficou levantando o povo do lado dos vereadores para cá, né? Kelly, tá na comissão, outras professoras que estão enfim, todos vocês.
nosso amigo Andrés, lá no País Basco, né? Aqui, essa parceria que temos aqui com a cooperação, a universidade esteve lá, né, com a universidade de vocês, a cooperativa, né, eu muito orgulho de ter essa parceria com os melhores, os maiores, melhores no sentido de projeto de movimento cooperativo do mundo hoje, andamento, e está aqui uma parceria solidária e compromisso aqui na região, e a gente pretende desenvolver muito agora na universidade, criando, provavelmente dia 6, um grande centro de desenvolvimento do cooperativismo, após o nosso simpósio. Todos estão convidados. Muito bem. O Paulo me deixou constrangido aqui com muitos elogios. Eu quero dizer para todos vocês, a gente é mais um militante, mais um aí na batalha dessa longa história do povo brasileiro, achar o seu lugar, o seu caminho, se acertar internamente como país, fazer uma grande nação desse país. Nós somos mais um, não qualquer um. Essa população inteira que está aqui, vários militantes. É óbvio que é importante essa consciência, esse comprometimento desse projeto, ele é fundamental. Então, eu vejo aqui que os gallegos têm uma história de comprometimento comigo, foi no 8 de junho lá no nosso assentamento, nos orgulha muito. Aí, o assentamento 8 de junho, todo esse trabalho lá, de ecologia, das cooperativas, de solidariedade, de apoio, um apoio fundamental para a universidade. Então, nos dá muito orgulho. Eu estou vendo o Guimba, né, que está aqui, né? O Guimba nós tinha dado uma passagem só de ida para a China. E ele aparece aí hoje. Guimba é um agrônomo mineiro, trabalhou com nós no SEAC, isso daí, o homem pode ter uma fala grossa. Hoje ele vai falar em chinês para vocês, né? Eu mandaria o chinês para organizar a minha campesina na China. Veio no grupo de companheiros, está numa tarefa internacional, aí da minha campesina, vários companheiros comigo, muito obrigado pela presença aqui, conversar bastante. Laurici, que é presidente do Sensado da Crenora, aí também, companheiro, muitos anos aí nessas. Então, acho que o que faz esse momento político não estar reunido aqui, está aqui com o Arnaldo, uma família tradicional, um empresário bem sucedido, profissionalmente, profissional bem sucedido, junto nós com o PV, o pessoal que está aqui nos prestigiando, discutindo a possibilidade de ampliar essa parceria aí para nós reimpulsionar Laranjeiras. Eu acho que é essa percepção de um momento histórico. Eu penso que já muitos pensadores repetem, já têm dito que a grande disciplina é a história. Quer dizer, nós temos que aprender com a história. E se nós olhar na história desse país, depois de 500 anos, ele está começando a fazer um grande encontro da sua população. Está fazendo um grande encontro. E pensando um país para toda a população. É essa a percepção que eu acho que nós temos que ter e do que isso está implicando. Se nós olharmos como colônia por 300 anos, uma independência quase que arranjada, é que não teve luta popular. Claro que teve em outros momentos, tem Mártires, tem Tiradentes, tem tantas outras. Mas se nós não ver, nós saímos de uma ditadura, toda a América Latina também saiu. As ditaduras militares citaram esse projeto de construir nações. Mesmo que nações industrializadas, nos marcos de um capitalismo que não queria que fosse dependente, mais autônomo, mas mais inclusivo da população. Esse projeto, capitaneado por Getúlio Vargas, depois por Goulart, por Brizola, eu considero o Brizola um grande brasileiro, um lutador, tem seus méritos históricos, devemos reconhecer. Se der certo, nós vamos trazer o neto dele aqui em Laranjeiras, né, para conversarmos com ele, que aprendeu com o avô. É um deputado federal pelo Rio de Janeiro e hoje é ministro do Trabalho, tem 33 anos. Então traz essa história. Mas para citar esse pessoal que já tentou aqui no Brasil, Perón na Argentina e outros em outros lugares, e veio as ditaduras, dirigida desde o projeto norte-americano de imperialismo, acabou com esse processo. Ele foi interrompido nas armas. E abotadas
a cacetetas, a baionetas, a fuzil, muita prisão, muita tortura. As ditaduras, o objetivo principal não eram os comunistas, como disseram. Esses ainda não tinham força para um projeto de mudança da América Latina. A ditadura veio contra os nacionalistas. Essa é a grande verdade. Em toda a América Latina. E essa América Latina começa a se encontrar. Isso nós vemos perceber, não é só o Brasil. A América Latina se achando, se integrando, com muitas dificuldades, mas é um continente inteiro se achando, se revolvendo, elegendo pessoas voltadas e com esse compromisso. Esse é o entendimento. As ditaduras foram lentamente, de uma forma ou de outra, ou sendo derrotadas, ou desgastadas. Eu, quando entrei na universidade em 82, na minha turma tinha infiltrados do Exército. E por acaso o meu deputado federal foi em São Paulo. Foi Enéas, é isso aí. Mas era um momento de efervescência. Eu tenho orgulho de dizer que participei da fundação do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, de vários movimentos sociais. Eu acompanho a MST desde 82. Por uma opção política, né? E um compromisso que vem desde berço, desde as comunidades lá das costas do Uruguai, dos pequenos agricultores, que já eram filhos das colônias velhas do Rio Grande, de La Chave, do Vale dos Sinos, do Caribe, dos alemães, dos italianos, poloneses, que foram subindo. Então hoje lá já estão chegando na Venezuela. A gauchada é uma praga, né? Vai passando e vai arrasando tudo, né? Os matos, floresta, agora também o Código Florestal está aí segurado. Mas em todos os casos que vem de uma origem europeia, né? A luta que a gente faz pela reforma agrária é uma luta do ponto de vista histórico, é uma dívida em atraso do capitalismo brasileiro. Porque lá na Europa foi feito em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, por isso que são o que são. Fizeram uma distribuição básica do processo da Revolução Industrial, desenvolveu esses países. Aqui não foi feito, por isso que nós temos uma sociedade que era muito engolida, uma indústria num país gigante, nanica, que não desenvolve, não consegue incluir, forma esses cordões de miséria ao redor das cidades, porque não fez alguns deveres de casa anterior. Há N explicações históricas para isso. Não está conseguindo fazer agora, também tem dificuldades, mas eu entendo que essa é uma questão fundamental para um país achar o seu rumo. Um melhor equilíbrio e distribuição começa assim pela terra do entendimento. O Brasil tem 250 milhões de hectares. Tem 250 milhões que não estão registrados, ninguém sabe onde está, mas já deve estar aí. E tem mais de 100 milhões improdutivos. Então, já mexer pouca coisa. Não é o bicho, o problema é toda uma cortina ideológica que impede de se aproximar e olhar com mais. Vamos se aproximar, bem melhor esse negócio. Isso é quase nada. Um país que nem o Brasil. Tem dificuldades nesse momento. Então, passado na história desse país, o momento da ditadura que derrotou esses processos, que segurou o desenvolvimento, imprimiu uma dependência maior dos grandes centros, principalmente americanos, nós vemos um outro momento da América Latina inteira se revolvendo. Teve gente que apostou que o mundo ia ficar unipolar, depois da queda do Muro de Berlim, não ficou. Nós estamos vendo a longa decadência dos Estados Unidos como potência, começa nos anos 80 e vai até pelo menos 60 anos, vai estar em decadência. E está em decadência. Nós estamos vendo uma Europa que está em dois partes. Não está achando rumo, porque está querendo derrotar uma sociedade que tinha uma alta inclusão e distribuição das riquezas, da cultura, da educação, e que hoje está com problemas seríssimos. Nós vemos despontar uma China, uma Índia, uma África do Sul, vemos países árabes também não aceitando determinados tipos de governos, muito fechados. Então o mundo está se revolvendo. Isso abre oportunidades, mas traz grandes ameaças também. No Brasil também tem oportunidades. Então o mundo não é mais unipolar. Tudo indica que é um mundo multipolar, com vários poderes regionalizados. O Brasil se insere, não é uma potência, está muito longe de ser uma potência militar, principalmente. Mas é um país que hoje se inseriu no cenário internacional e tem respeito, e é ouvido. E tenhamos todas as críticas que tenhamos, para cá estão vindo grandes eventos internacionais. Grandes eventos internacionais que vai manter esse país na crista da onda. Vai poder fazer passar assim. Um dia eu vim de São Paulo num avião e deu uma tempestade danada, parecia que ia cair.
voo passou, aí no final o comandante do voo diz, olha, nada que o nosso 737 não atravesse com elegância. Eu acho que o Brasil vai passar com elegância nesse processo de crise, porque está fazendo uma tarefa que é uma dívida histórica, que é essa inserção de vastas camadas da população. E esse encontro, o que nós estamos vendo, e aí vários analistas fazem isso, outros fazem uma análise diferente, nós estamos vendo esse encontro de setores empresariais que foram derrotados junto com o trabalhismo em 64 e em outros países em anos diferentes, que se aliam a um projeto de um partido de esquerda, de massas, né, que abre um pouco a possibilidade de alianças e tentam constituir um enfrentamento internacional e criar uma economia. Até onde essa aliança vai, ninguém sabe da história. Mas é a aliança que está dada, que implicou uma certa inclusão social dos setores populares, né? Talvez os setores que menos foram incluídos é o campesinato. Mas outros setores urbanos, várias esferas também da juventude e universidades está sendo incluído. Então tem muita coisa ainda para fazer nesse grande arco de aliança. Ele vai durar quanto tempo também, a gente não sabe. Podemos fazer cenários, não dá para fazer futurologia, ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o futuro. Mas o que eu entendo desse momento político? Nós entendemos esse quadro, essas forças que estão compondo, abre possibilidades. Todo momento histórico, ele abre e fecha possibilidades. Nesse novo momento histórico, eu penso que a forma tradicional, clássica de fazer política está superada. Ela dificilmente trará qualquer coisa de desenvolvimento para uma região, para um município. Ela não tem futuro, porque ela está superada. Pode ser que ela volte amanhã ou depois, pode. A história não anda de forma retilínea ou em ascensão. Não, a história tem altos e baixos. Ela pode até retroceder. Hoje nada indica que retrocede. Eu acho que as forças mais reacionárias estão sendo derrotadas nesse país. Estão sendo derrotadas. As que apoiaram o golpe, todas estão sendo derrotadas e nós estamos vendo seus partidos se esfacelarem de alta a baixo. Então é por isso que nós vamos agora também chegar nos interior vários benefícios dessa nova coalizão e de alianças de classes que está se estabelecendo e partidária, que começa a trazer oportunidades, desenvolvimento regional, integração com os países vizinhos. Temos aqui uma universidade, em Quezon Iguaçu tem um instituto, tem Brigando tem outras coisas, e não vê se tem aeroporto, um monte de coisa, e as cidades têm oportunidade de ser rearranjadas. Eu acho que Laranjeiras, muita gente disse, pô, estava muito tempo parado, teve um momento de mexida com a usina hidrelétrica. Eu não me vi aqui, eu, vários de vocês também, eu vi de vários, disse, pô, agora vem outra oportunidade com a universidade e com o conjunto de políticos. A universidade é um fomentador, não temos dúvida. Quer dizer, dos 400 municípios que disputaram essa universidade, só 5 levaram. Só 5 levaram. Não foram os outros 400 e pouco. Só 5 Laranjeiras está nesse 5. E ela é um divisor de águas. É só nós olharmos em qualquer lugar que se estabeleceu uma universidade federal, um campus, e não seja só um prédio. Hoje nós somos só um prédio, nós estamos construindo a cidade universitária. Ela vai dar um outro clima. O que nós estamos vendo em Laranjeiras? Nós estamos vendo hoje uma euforia, nós estamos vendo um povo animado, contente, otimista, acreditando no futuro, apostando nessa cidade. E estamos vendo uma cidade que acolhe. Mas é uma cidade que tem que debater o seu futuro. Tem que se olhar melhor dentro dela. Eu, pessoalmente, acho que o Laranjeiras está sendo meio amarrado nessa área imobiliária, não sei se o Gerson, que é da área, concorda comigo, de fato, porque ela tem que tirar as amarras. Não. E nós estamos vendo amarras sendo feitas. E o papel para isso é do poder público. E as pessoas que estão no comando. Tem nome, RG, CPF e endereço. Não é nenhum ente etéreo, não. São pessoas concretas que estão aí, que não tem que ver essas oportunidades. Porque elas não voltam de novo. Ou elas ficam manetadas, ou ela... Então, a cidade tem que ser cuidada. E o que eu entendo de cidade? Eu dei entrevista no jornal. O meu ponto de vista é uma cidade, da casa das pessoas, para mim está lá no mito bíblico, né? Do jardim do Éden. Para mim, essa é a inspiração do que deve ser a vida das pessoas. As pessoas não foram feitas para viver no lixo, nas beiras de esgoto, ou nos morros sujeitos a ter avalanche no chove. Nesse aspecto, eu acho que a nossa cidade tem que cuidar melhor dos seus bairros. Ela ficou, tem muita coisa para se fazer na cidade. Pensar urbanisticamente. Hoje nós temos tecnologias da informação.
um computador, com fotos de satélite, com cruzamento de dados, com tudo que é possível fazer uma gestão moderna, com alta eficácia e com transparência para a população. Então isso tem que ser feito, eu penso. E se nós ganharmos, nós vamos fazer isso aí. A população pode acessar num clique de computador isso aí. Porque isso é possível. Nós estamos fazendo isso lá na universidade, estamos implantando toda essa tecnologia das mais modernas da informação. E que está aí é uma técnica disponível, relativamente barata, acessível e que tem que ser massificada. A população inteira pode ter acesso e se beneficiar. Então, desses cuidados. Com isso, eu não quero dizer que quem veio antes, alguém já falou, todo mundo no seu momento histórico deu o seu contributo. Eu não faço uma análise moralista de história, analisar entre o bem e o mal, como tentaram retrazer os defensores do obscurantismo, o típico na campanha em São Paulo, do Alckmin, do Serra, de que existem os do bem e existem os do mal. Essa é uma visão dualista caricata, do meu ponto de vista. O bem e o mal está dentro de cada um, e de cada processo. Ora tu é um, ora tu é outro. E é a luta para sermos melhor que faz a gente ir se humanizando. E é isso que a gente tem que entender. Eu vejo assim, filosoficamente, eu vejo assim as pessoas e vejo assim a história. Esse é o processo. Não vamos separar mãos e mãos. As pessoas são todas, digamos assim, iguais enquanto possibilidades. Talvez umas mais desiguais do que outras, pelas arranjos históricos. Mas por outro lado, o que eu vejo? Nós temos um momento histórico que nós não podemos admitir, por exemplo, uma cidade aqui em Laranjeiras, num país que nem o Brasil, que tem uma riqueza impressionante, e eu acho que avançou muito já em Laranjeiras, mas não pode mais ter criança. Eu imagino uma sociedade que não cuida das crianças e dos velhos, é uma civilização enorme. Ela caminha dois sinceramente. Então a nossa cidade tem que cuidar desses dois pontos, esses dois polos frágeis das pessoas. Então, uma administração moderna tem que investir pesado na educação infantil, nas crianças, obviamente isso se estende das mães, pré-nascente, uma série de coisas que a gente vai ter que pensar com profundidade. Eu penso também, para ter uma linha geral, e isso implica tudo que nós temos que avançar, o que já avançou aqui na Laranjeiras, mas nós temos que avançar mais, nós temos que usar, é possível no momento histórico. Há riquezas para isso. Nunca a humanidade produziu tanta riqueza como nessa fase do capitalismo. Há excesso de tudo. Eu acho que essa nova teologia de trabalhar para se produzir mais coisas, isso aí está levando o mundo ao caos ambiental. Não é necessário. E depois o Mariano, que é o meu professor lá na universidade, pode me corrigir, eu estou puxando ele amanhã, mas é muito tarde. Fala mais que eu. Nós temos num momento que é possível ter mais distribuição. Quando eu falo que você produziu tanta riqueza, que o mundo está explodindo porque tem demais. Bom, se tem fome, o problema é outro, não é porque fala. É um problema de distribuição. Se nós temos tantos analfabetos, não é porque falta capacidade educacional e riquezas para isso. O problema é outro, que pode ser corrigido, pode ser arranjado. E aí nós podemos ir com a saúde, com a cultura, com o lazer, com uma série de coisas. Nós temos uma região que ficou fora disso e que nós temos que juntar aí com força para fazer essas mudanças. Com essa convicção, esse país está virando a quinta economia. Os recursos são muito centralizados, sim, precisa ter uma boa articulação com o Brasil, óbvio, e tem que pegar firme, duro, saber se articular para esses processos, porque infelizmente é assim que está montada a arrecadação fiscal desse país. E a gente tem que fazer esses processos aí, andar e melhorar. E, bom, isso nos aponta que é possível nós elevar essa cidade para uma bonita. Eu acho, do meu ponto de vista, e a gente conversa na universidade, a gente conversa com as pessoas, uma cidade que nessa ela tem que ter um investimento na área cultural, esportiva, educacional pesadíssimo e que não é muito caro, não podemos elevar para um outro patamar, que isso humaniza. Não é só o trabalho que humaniza. O trabalho, se não vier acrescentado da educação, da cultura, do lazer, da imaginação, do sonho, ele desumaniza. A pessoa humana é esse conjunto de coisas ao mesmo tempo. E a humanidade construiu riqueza capaz de atender essas coisas.
Disso eu não tenho dúvida, e disso nós temos que ter absoluta convicção. E dá para fazer. Alguns me dizem aí, olha, o Paulo me fala isso. Se não roubar em Laranjeira, já dá para fazer um monte de coisa. E é verdade. A arrecadação aqui é boa em Laranjeiras. Dá para fazer mais coisas, também com recursos próprios do município. E para finalizar, o que eu entendo que é importante nesta fase do play, nesse momento. Nós falamos do momento que esse país foi a pé de bota, segurado esse processo de integração desse povo, uma melhoria geral, não só melhoria, mas uma emancipação, um caráter humano mais avançado em todos os aspectos. Agora começa de novo, lentamente, muito problema, muito conflito, mas está dado esse caminho. Nós temos que cuidar dele. Tem que cuidar aqui embaixo também. E veja bem, o Brasil elegeu presidentes progressistas, com Lula e Dilma, mas a bancada do Senado e na Câmara Federal ainda está desigual. A correlação de forças lá não está sintonizada com esse momento histórico. É uma batalha dura para fazer mudanças. O mesmo vai valer nas câmaras de vereadores. Eleger pessoas que estão com a cabeça aberta, mente aberta com essa proposta. E o ponto, então, final, o aspecto da democracia. Passou o tempo de que a democracia se resume a votar no representante. Historicamente, esse conceito de democracia está superado. Superado não quer dizer que ele não existe mais e não vale, pelo contrário. Ele existe e ele vale. E ele tem que ser defendido. Não pode retroceder. Quer dizer que não pode ter golpe, não pode ter ditadura. Mas o conceito mais atual, e que as pessoas avançaram, é da participação social. É ouvir os setores sociais organizados. Isso que o nosso governo Pedro Nunes falou, que eles fazem em Porto Barreiro, Eugênio e Nova Ladeira. O prefeito não é o senhor feudal, dono da cidade do município. O prefeito é alguém a serviço. A serviço, ele não é dono do orçamento do município. E as mãos que põe são as mesmas que tiram, já me dizia alguém no momento que era do nosso grupo. Está ele. Então, a forma que a gente vê moderno governar é com orçamento participativo. Tem feito, uns lugares avança mais, outros menos, algum prefeito retrocede, mas assim é a história. Às vezes ela avança, parece que vai recuar, depois volta de novo. Eu acho que isso é perfeitamente possível. Há mecanismos para a gente fazer aqui em Laranjeiras. Porque não tem coisa, é a forma de tu aproveitar o máximo da inteligência e da vontade das pessoas. Isso tem que ser potencializado. E aí é que há mecanismo, que há canais. Hoje é a sociedade que já tem os canais. Quase todos os setores sociais têm as suas organizações. Quem não tem, eles têm que fomentar e ajudar que se organize, estimular que se organize, para ter essa ampla participação. Não existe esse negócio do prefeito herói que vai lá e eu busco, eu trago, eu faço, isolado sozinho. E isso não pode também, essa fala não pode ser só retórica. Não faço, não, ela tem que ser concreta. E essa é a forma que a gente entende. E essa é a forma que eu aprendi na minha participação nos movimentos sociais ao longo do tempo. De direções colegiadas, direções compartilhadas, debate compartilhado, é isso que nós estamos imprimindo nessa universidade, né? Para discutir os rumos dessa universidade. Foi uma conferência, tinha quantas pessoas aqui? Tinha 660 pessoas. Imagino que logo nós devemos, a universidade deve estar chamando, talvez não vou estar mais lá dentro, está ajudando de fora. Talvez vão fazer com milhares de pessoas próximas aqui na Laranjeiras. Prendendo rumo, a mesma coisa tem que ser. Como é que nós vamos fazer desenvolvimento regional? Nós temos que potencializar, porque a cada setor cabe uma parte. Tirando o viés ideológico da responsabilidade social dos empresários, mas tem responsabilidade. Tornado falou. Há esse público e há essa consciência. Professores têm um papel importante. Uma universidade dessas, temos discutido com os grupos, temos forças contrárias também lá dentro. Essa ideia de inserir. Ela não é a USP, não é a UFPR, ela não está numa capital, ela está no interior de uma cidade pequena, que ainda falta muito recurso. E, no entanto, o Paulo já falou aqui, 66 mestres e doutores, muito jovens. Nós temos um estudante aqui que já está até no Amazonas, né? Mato Grosso. Sei de onde, que os dias já não tem exterior.
Então estão aqui, está tendo um encontro, e eu acho que nós temos um instrumento fantástico aqui para potencializar o desenvolvimento dessa região e ajudar a fomentar esse aspecto participativo. Mas ao mesmo tempo tem um desafio. O que eu vou fazer essa juventude daqui a 2 anos quando começa a sair um canudo de engenheiro, ou sei lá, economista, educador de educação e outros cursos de educação. Então as autoridades têm sim responsabilidade desde o município para se articular com as outras esferas de governo para começar a buscar saída para essa juventude junto com a juventude, não de forma paternalista. Vai ter que chamar assim, aqui tem organizações, tem território central, não está aqui o Eloíno, que é do PCdoB, que está apoiando nós, que fez uma cirurgia, mas ele, antes daqui, ligou, olha, pode anunciar que nós temos junto com vocês no PCdoB, estou vendo vários jovens aqui da universidade, estão se formando, e que vão ter que fazer história. Estão lá na universidade pública, muitos com bolsas, pagos pelo povo brasileiro, e que tem compromisso com esse povo, concretamente hoje aqui, de Laranjeira e Arredores. E nós queremos potencializar isso, que eu acho que isso está meio deixado de lado. É uma coisa nova, também muitos não sabem como fazer, mas isso é fundamental, isso é uma força impressionante que está aí, que pode estar se envolvendo nesse processo para desenvolver o nosso município e ampliar esse processo democrático e podemos de fato avançar com profundidade, com clareza, com determinação, com firmeza, sem medo, como dizia o Lula e os petistas, sem medo de ser feliz. Eu acho que esse é um momento bom. Nós estamos aí dispostos, depois desse processo que o Altair relatou. O meu projeto não era ser candidato aqui, né? O pessoal sabe, mas sobrou mais essa tarefa. Eu sou um soldado e cumpro tarefa. Quando eu entrei ajudando a reforma agrária do Rio Grande, me deram para o Nordeste. Depois é outra girada que se mudou afora. E foi de lá que eu cheguei em Cantagalo, em 93. E depois atuando aqui na região até hoje. Eu vim para ficar 5 anos, já é a região que eu moro mais tempo na minha vida. Eu e a minha, meus piazinhos agora. Então esse é o processo que nós estamos fazendo. Então essa terra é a terra que eu vivi mais. E a gente assumiu todas as bandeiras, expectativas e as esperanças do povo que está aqui. E por isso que nos achamos em condições de ceder essa tarefa. E se depender de mim, eu estou num grupo coletivo, discute junto, é normal, está numa organização, de muitas organizações que estão aí apoiando, várias, fizeram presente na mesa, na plateia, a gente vai levar esse processo até o final. E esse é o compromisso que a gente vai estar, e aqui está dizendo, está assumindo, todas as pessoas que estão aqui prestigiando esse momento. Vai ter um momento oficial, se confirmar a candidatura, a linha de debate vai ser essa, mas aí nós já vamos estar elaborando um planozinho mais redondo, né, dos nossos companheiros aqui, para afinar junto com a população, para de fato definir o que a gente pretende fazer daí, em caso de ser eleito. Em não ser eleito, nós continuamos trabalhando e fazendo tudo o que a gente fazia, e vamos estar aí nos dispondo a fazer as mesmas coisas e melhores, se for o caso. Não vamos largar a bandeira de jeito nenhum. Essa não é a primeira eleição que participei de muitos anos, mas fiquei muitos anos. Tinha decidido que não participaria mais, mas sobrou no nosso processo interno essa tarefa, e nós pegamos essa tarefa. Aí, como soldados disciplinados que obedecem ao povo, que está aqui obedecendo pelo menos essa parcela, e decidiu obedecer o processo e conduzir essa luta e essa batalha aqui na Laranjeiras. E eu agradeço a confiança de todos os companheiros, agradeço a atenção de todos vocês, e somos mais um vereador, como diz o nosso missioneiro lá do Rio Grande, aí, junto com todo mundo, para a gente fazer de fato uma Laranjeiras. O prefeito já disse que é uma Laranjeiras, como é que ele diz? Uma cidade boa de viver. Nós temos que fazer ela melhor de viver. Eu concordo com isso, que ela é boa de viver. E fez a sua parte, no momento mais brilhante, talvez outros nem tanto, mas contribuiu, como outros companheiros, e nós não vamos desconsiderar isso e queremos tornar ela melhor, porque é para isso que vem cada novo prefeito. E se por acaso o próximo prefeito vai chegar lá ao final do seu mandato, quando trocar, o outro vai ver, pô, mas ficou mais coisa ainda. A história é assim. Quando faz coisas, abre possibilidades novas, vão estar vindo, novas perspectivas, as pessoas sempre vão querer mais. Isso é da humanidade, e vão querer o melhor. E nós, obviamente, queremos fazer o melhor de planejamento. Muito obrigado. Desculpe a demora da minha fala, do seu falador.
Então, na verdade, agradecer a presença de todos vocês, agradecer também o Hudson da PP, que chegou aqui, sindicato dos professores, diversas pessoas da direção, a Rita, a professora Isabel também estão aqui, muito obrigado. Queria dizer que esse encontro foi um caráter mais de anúncio, por isso que não foi um encontro tão massivo. Pedimos desculpa pela mudança de local, agradecemos então a Cristóvão por ter cedido esse local aqui. Um encontro mais de chamar a imprensa, inclusive queria agradecer a imprensa por estar aqui. É um encontro mais com liderança. Agradecer mais uma vez também a equipe da dona Suzene, né, que é pré-candidata ao PPS, por estarem aqui nos prestigiando. Muito obrigado, estamos totalmente abertos a conversações. Viola do PDT, muito obrigado por estar aqui presente. Quero dizer também que estamos totalmente abertos, né? Quero dar um aviso paroquial aqui, se o Ivo lá, o Ivo me permite.